Vou lhes contar hoje a história de Proserpina. Proserpina é a nossa protagonista de hoje. Júpiter e seus irmãos tinham derrotado os titãs e os mandado para o Tártaro, o temível Tártaro. Porém, um novo inimigo emergia contra os deuses. Eles eram os gigantes Tífon, Briareu, Encélado e mais muitos outros. Alguns deles tinham 100 braços, outros respiravam fogo. Impressionante, hein? Ao final, foram vencidos e enterrados vivos no Monte Etna, onde eles continuam até hoje a lutar para se libertar. E quando acontece isso, a ilha sacode com os terremotos. Da sua respiração sai fogo pelas montanhas. É por isso que o Monte Etna tem um vulcão que sai lava dele. Mas, vejam como as coisas estão encadeadas. Mas a queda desses monstros, né, lá no Monte Etna para bater a Terra, chamou a atenção do Plutão. Plutão, que era o cara que governava o Tártaro. E o Plutão ficou com medo de que a Terra se fendesse, né? Se tivesse uma fenda na Terra, entrasse luz do Sol pela Terra e atingisse o Tártaro. Ele ficou com medo disso, pegou o seu carro com seus cavalos e foi verificar toda a extensão da Terra para ver o que tinha acontecido, se tinha algum buraco, né, que pudesse entrar a luz do Sol para o Tártaro. Enquanto ele estava procurando, já de outro lado, Vênus estava sentada no Monte Eryx, brincando com seu filho Cupido, com seu filhinho Cupido. E ela disse para o filho Cupido o seguinte: pega essa tua flecha super poderosa e crava no peito do cara que governa o Tártaro. Por que ele vai escapar sozinho? Aproveita a oportunidade para ampliar os nossos poderes, nossos domínios. Você não vê que mesmo do céu alguns desprezam nosso poder? Minerva, Diana, elas nos desafiam. E ali está a filha de Ceres, Proserpina, hein? A filha de Ceres é a Proserpina. A Proserpina ameaça seguir o exemplo dessas deusas. Agora, se você tem consideração por nossos interesses, meu filho, aponta essa flecha no coração de Plutão e manda bala. O menino abriu a sua aljava, que é onde põe as flechas, pegou, escolheu a mais pontiaguda que tinha, a mais pontiaguda, e mandou bala no coração de Plutão. Onde estava Proserpina? Proserpina estava no vale de Ena, onde a primavera reina eternamente. Proserpina era uma jovem que brincava com as suas companheiras. Ela colhia flores e frutos e violetas e lírios, enchendo com as flores seu cesto e seu avental. Quando Plutão a viu, se apaixonou imediatamente. Por quê? Porque ele estava com o coração flechado pelo Cupido. E quem é flechado pelo Cupido se apaixona imediatamente. Ele se apaixonou pela Proserpina e raptou a Proserpina. Ela gritou, esperneou, pedindo ajuda à mãe e às suas companheiras de brincadeira. E ficou apavorada. E com isso, largou os cantos do seu avental e deixou cair as flores. E sentiu um aperto no peito muito grande. O Plutão chegou às margens do rio Ciano e feriu a margem do rio com seu tridente. A terra se abriu e deu-lhe passagem para o Tártaro. Ele levou a Proserpina junto com ele para o Tártaro. A mãe de Proserpina, a deusa Ceres, procurou a filha pelo mundo inteiro. Contou com a ajuda de Aurora, de Hespéria e nada. Ao final, ela já cansada e triste, sentou em cima de uma pedra e ficou ali 9 dias e 9 noites, ao ar livre, exposta à luz do sol, ao vento e à chuva, etc. e tal. Mas, porém, onde se ergue a cidade de Eleusis, está a casa de um homem chamado Celeus. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Celeus estava no campo colhendo frutas e a sua filhinha também estava junto com ele. A sua filhinha olhou para uma velha que estava em cima de uma pedra. Era Ceres, mas ela não sabia. Falou assim: mãe, por que você está sentado nessa rocha? O velho também parou e convidou Ceres a entrar na sua cabana humilde. Ela recusou, mas ele insistiu.
Ao final das contas, ela acabou aceitando. A Ceres se levantou da pedra e seguiu os dois no caminho para casa do Celeus. Enquanto caminhavam, o Celeus contou para Ceres o caso do seu filho, que é um menino que estava muito doente, já estava nas últimas, assim, estava febril, não conseguia nem dormir. A Ceres parou e pegou algumas papoulas. Tomem cuidado com papoulas, pessoal. Ao entrarem na cabana, eles encontraram todo mundo triste, porque o menino estava no estado deplorável e desesperador. Apesar disso, a mãe do menino, chamada Metanira, acolheu muito bem a Ceres, e a Ceres se debruçou e beijou os lábios do menino. Instantaneamente o menino perdeu a palidez e o vigor da saúde voltou, foi restituído ao seu corpo. O vigor da saúde, ele estava agora saudável. A família ficou assim impressionada. Puseram à mesa e serviram para Ceres maçãs e mel, coalhadas, etc e tal. Enquanto comiam, olha o que a Ceres vai fazer, hein? Olha o que ela vai fazer, hein? Ceres não é brincadeira não. Ceres é braba. Ceres misturou caldo de papoula no leite que o menino estava tomando. Quando veio a noite, todo mundo estava dormindo. A Ceres se levantou, pegou o menino adormecido e passou a mão nos lábios do menino e murmurou 3 vezes um encantamento, uma palavra mágica. E depois foi colocá-lo sobre as cinzas. A mãe do menino, que estava observando a hóspede, se levantou com um grito e tirou a criança do fogo. A Ceres assumiu a sua forma de deusa, com seu divino esplendor, né? E disse para a mãe: Mãe, você foi cruel no amor ao seu filho. Eu ia tornar ele imortal, mas você frustrou os meus esforços. Apesar disso, ele será um grande homem e útil também. Ele ensinará aos homens o uso do arado e os recompensará para que o trabalho possa obter o melhor do solo cultivado. E, assim fazendo, ela se envolveu numa nuvem e pegou seu carro e se afastou. Ceres procurou a sua filha, passando de terra em terra, atravessando rios, mares, oceanos, planícies, planaltos, foi até Sicília, de onde ela tinha partido. Ela ficou de pé à margem do rio Ciano, onde Plutão tinha aberto a passagem para o Tártaro. A ninfa do rio, se não tivesse cagaço de Plutão, ela estava com cagaço de Plutão. Ela teria contado tudo a Ceres, mas ela ficou com cagaço de Plutão. Mas o que ela fez? Mesmo assim, ela se aventurou a pegar uma guirlanda que Proserpina estava usando e que tinha deixado cair em sua fuga, e fez a guirlanda cair pela correnteza até junto de Ceres, até que a guirlanda chegasse no Ceres. Vendo a guirlanda, Ceres não teve mais dúvida sobre a perda da filha, mas ainda não sabia a causa e lançou a culpa sobre a terra inocente. Ela disse o seguinte: ingrato solo, que tornei fértil e cobri de ervas e grãos nutritivos, não mais gozarás de meus favores. Ela ficou pau da vida, Ceres, cara, achando que os porra. Então o que aconteceu? O gado morreu, o arado se quebrou em suco, as sementes não germinavam mais, houve sol e chuva em demasia, as aves já roubavam as sementes, não nasceu mais nada. Foi quando Aretusa, a fonte Aretusa, intercedeu pela terra. E ela falou para Ceres o seguinte: não culpe a terra, Ceres. Ela se abriu de má vontade para dar passagem à sua filha. Posso contar qual foi o destino dela, porque eu a vi. E aqui não é minha terra natal, eu venho de Elis. Eu era uma ninfa dos bosques e me dava muito prazer a caça. As pessoas exaltavam a minha beleza, mas eu não queria nem saber. E antes me vangloriava de minhas proezas. Certo dia eu voltava pelo bosque, aquecida pelos exercícios que eu estava fazendo, quando vi um regato que corria sem ruído, tão claro que podiam contar as pedrinhas do fundo.
Os salgueiros o sombreavam e as margens cobertas de relva desciam até a água, numa rampa suave. Eu me aproximei, Ceres, e toquei a água com o pé. Entrei até ficar com a água pelo joelho, e não contente com isso, deixei minhas vestes nos salgueiros e entrei no rio. Quando eu entrei no rio, enquanto estava lá, ouvi um murmúrio indistinto vindo do fundo do rio e me apressei em fugir para a margem mais próxima. Foi quando ela ouviu uma voz, quando Aretusa ouviu uma voz. Por que você foge, Aretusa? Disse Alfeu, o deus do rio. Eu fugi e ele me perseguiu. Ele não era mais rápido que eu, mas era mais forte que eu, e me alcançou quando minhas forças fraquejaram. Eu, exausta, gritei pedindo ajuda à deusa Diana. Me ajuda, Diana, por favor, eu sou sua devota, disse Aretusa. E a deusa Diana ouviu e logo se cobriu e se envolveu a Aretusa numa nuvem espessa. O rio Deus procurou Aretusa aqui e ali e não conseguiu encontrar. E o que aconteceu foi o seguinte. Ela disse, Aretusa, Aretusa. E como eu tremia, Ceres, como o cordeirinho que ouve o lobo uivando de fora do seu cercado. Um suor frio me cobriu o rosto, meus cabelos caíram como correntes de água, e onde estavam meus pés formou-se uma lagoa. Em resumo, em menos tempo do que levo para contar essa história, eu me tornei uma fonte. Mas ainda sob essa forma, Alfeu reconheceu-me e tentou misturar com a sua corrente com a minha, porque ele era deus do rio. Alfeu era deus daquele rio lá, Ciano. A Diana, a deusa Diana, abriu o solo e eu, tentando escapar à perseguição de Alfeu, mergulhei na caverna. E através das aberturas da terra cheguei aqui a Sicília. Ao eu passar, Ceres, pelas camadas mais inferiores da terra, eu vi a sua filha Prosérpina. Ela estava triste, mas não estava com aquele rosto assustado, aquela fisionomia assustada, mas estava triste, né? Mas, porém, contudo, todavia, o seu aspecto era de uma rainha, a rainha do Érebo, a poderosa esposa do monarca do reino dos mortos, do Tártaro. Ela estava com toda essa pompa. Ao ouvir isso, Ceres ficou perplexa por um momento. Depois virou seu carro para o céu e correu para se apresentar diante do trono de Júpiter. Ela chegou para o Júpiter, contou toda a sua história de aflição e implorou a Júpiter que intercedesse para conseguir de volta sua filha, recuperar sua filha do Tártaro das mãos de Plutão. Júpiter aceitou com uma condição: a de que Prosérpina não tivesse tomado qualquer alimento durante sua permanência no mundo inferior. De outro modo, a sua libertação seria proibida. E desse modo, o que o Júpiter fez? Ele mandou Mercúrio, acompanhado de Primavera, para pedir para pedir Prosérpina a Plutão. O ardiloso Plutão consentiu. Porém, a donzela Prosérpina já tinha aceitado uma romã de Plutão, que ele tinha oferecido a ela, e ela sugou o doce suco de suas sementes. Isso foi suficiente para impedir a libertação completa de Prosérpina. Olha a situação que Prosérpina estava. Júpiter colocou uma condicional e agora Prosérpina estava numa situação difícil porque ela já tinha provado uma romã. Eles fizeram um acordão lá tipo político, né? E Prosérpina passaria metade do tempo com a sua mãe e o resto com seu marido Plutão. Esse foi o acordo. A Ceres se deu por satisfeita com esse grande arranjo político e restituiu à Terra os seus favores. Ela se lembrou então de Celeus e de sua família. Celeus era aquele velho homem que estava com um filho doente, etc. e tal. E da promessa que ela tinha feito ao menino Triptólemo. O filho de Celeus, o nome dele era Triptólemo. Quando o menino cresceu, ela ensinou o menino a usar o arado, a fazer arado e a semear a terra.
ela levou o menino no seu carro, puxado por dragões alados, a todos os países da Terra, por todos os países da Terra, e deu à humanidade cereais valiosos e o conhecimento da agricultura. Depois do seu regresso, Celeus constituiu em Eleusis um magnífico templo dedicado à deusa Ceres e estabeleceu o culto da deusa sob o nome de Mistérios de Eleusis. Mistérios de Eleusis, que no esplendor e solenidade de sua observância ultrapassavam todas as demais celebrações religiosas entre aqueles da Grécia, entre os gregos. Essa é a história de Proserpina, nossa protagonista. Ela fica metade do tempo com a mãe e metade do tempo com Plutão. Foi o que ela conseguiu arrumar para ela, porque ela tinha provado uma romã. E teve que se submeter aos desígnios de Júpiter. Obrigado pela sua visita. Até a próxima.